Então, pessoal, como é que a desaceleração ela pode cair no Enem? Como é que pode vir para você uma questão envolvendo esse tema? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a questão de desaceleração ela é uma questão de cinemática, especificamente de movimento uniformemente variado. Algumas questões que tratem desse tipo de movimento podem ser com movimento acelerado, que é quando a gente vai aumentar a velocidade, ou com movimento retardado, quando a gente vai reduzir a velocidade do nosso objeto. E aí isso vai depender muito do enunciado que a gente está usando, que a gente vai ter, que a questão vai dar para a gente usar. Então o que a gente tem que reparar? Alguns problemas conseguem fazer uma mistura, uma junção de movimento uniformemente variado com movimento uniforme. E aí você tem que ter bem claro na sua mente que para resolver a gente tem que separar. Nunca você tenta fazer junto. Faz pedaço por pedaço, que aí não tem como você trocar as coisas e errar. Certo? No movimento uniforme, velocidade sempre constante, a gente usa aquela formulinha da velocidade média ou a equação da posição, que é o S igual a S0 mais VT, que muita gente chama de sorvete e resolve. Quando o movimento for uniformemente variado, a gente tem três equações, e aí muita gente fica perdendo sem saber qual equação usar. Certo? Dependendo dos dados do problema, a gente pode sair por uma ou por outra. Então, como é que a gente vai analisar, como é que a gente vai resolver? Vamos ver um exemplo para a gente ver o que a gente consegue colocar em prática do conteúdo para resolver essas questões. Questão é o seguinte: um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo por uma avenida e se aproxima de um cruzamento, onde há um semáforo com fiscalização eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda de verde para o amarelo. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar ao cruzamento ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes de o sinal mudar para o vermelho. Esse sinal permanece amarelo por 2,2 segundos. O tempo de reação do motorista, que é o tempo decorrido entre o momento em que ele vê a mudança de sinal e o tempo que ele gasta para realizar alguma ação. É aquele tempo de que você vê, você demora pensando, acelera ou freio, o que eu faço já que o sinal mudou de cor. A mínima aceleração constante que o carro deve ter para parar antes de atingir o cruzamento e não ser multado tem módulo de quanto? Então a gente vai resolver essa questão que trata de um objeto, um móvel que vem em direção a um semáforo e ele vai querer parar para não ser multado. Só que a questão a gente tem que quebrar em duas partes mesmo que ele não fale no enunciado. A parte que demora o tempo de reação, que é o tempo que o motorista demora pensando enquanto isso o carro continua andando para frente, e a parte com aceleração, depois que ele decide frear e parar. Como é que a gente vai fazer isso? Tempo de reação não tem aceleração. O carro continua com velocidade constante de 12 metros por segundo e ele anda mais um pouco. Qual é a parte importante disso? É que nesse tempo de reação o motorista encurta a distância até o sinal. Então ele vai ter menos espaço para percorrer e conseguir frear. Então o que a gente vai fazer? Com a equação da velocidade média, a gente descobre que ele anda 6 metros durante esse tempo de reação. Então, como ele estava a 30 e ele já gastou 6, só vai sobrar 24 metros para ele chegar até o sinal. E aí, como a gente sabe que ele para no final, quando ele chega no sinal ele está parado, isso é uma informação que fica subentendido que a velocidade final é zero, certo? E aí eu optei por resolver essa questão utilizando a equação de Torricelli. Qual é a grande vantagem da equação de Torricelli? Que a gente está buscando descobrir a aceleração e a gente tem todas as informações. Eu já sei a velocidade inicial do carro e eu já sei a distância que ele vai percorrer. E nesse caso não preciso usar o tempo, que é uma informação que teve no problema, mas que eu não vou usar nessa segunda parte porque não é necessário. Dessa forma a gente resolve mais fácil. Então, a equação de Torricelli é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância que esse cara tem que percorrer. Então fica zero, que é a velocidade final, quando ele para no sinal. A inicial é 12, essas duas velocidades ao quadrado, 2 vezes a aceleração e o ΔS os 24 metros. Já descontei os 6 metros do tempo de reação. Fazendo essa conta, a gente acha que a aceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Por que isso dá negativo? Porque é uma desaceleração, um movimento retardado. Ele vai estar perdendo velocidade até chegar no sinal. Certo? Como na questão ele fala tem módulo, então a gente vai desconsiderar esse sinal. E a opção certa é a letra C, que é a opção que indica os 3 metros por segundo ao quadrado sem o sinal, já que a gente está pegando somente o módulo.